Sabe, existe uma ferramenta de pensamento, uma coisa tão poderosa que, de verdade, mudou o rumo da história. E o melhor de tudo, qualquer pessoa pode aprender a usar. Hoje, a gente vai desvendar o que é o tal do método científico. Pois é, essa é a grande questão, né? A todo momento a gente é bombardeado com opiniões, com fatos, com todo tipo de alegação. Fica a pergunta, como é que se separa o que é real do que é só ruído? Mas olha, a boa notícia é que tem um caminho, quase um mapa para sair dessa confusão toda. É um processo, sabe? Bem estruturado, que leva a gente para conclusões que são baseadas em evidências. E esse mapa é um método científico. Tá, mas e aí, como é que isso funciona na prática? Bom, a coisa toda se baseia em 4 passos bem essenciais. Primeiro, a gente observa o mundo. Depois, cria uma explicação que faça sentido, o que a gente chama de hipótese. Aí o próximo passo é testar essa ideia com um experimento. E por último, claro, analisar tudo o que aconteceu para poder chegar a uma conclusão. Vamos passar por cada um desses pontos agora. E é aqui que tudo começa. E não é com um monte de equação complexa, um laboratório super sofisticado, não, nada disso. Começa com uma coisa bem mais básica, bem mais fundamental. A pura e simples curiosidade. A chave de tudo aqui é a simplicidade. Sério. Observar, no fundo, é só prestar atenção. É olhar para o mundo e começar a se perguntar as coisas. Ué, por que o céu é azul? Ou por que as coisas caem para baixo? É exatamente nesse momento, nessa faísca de curiosidade, que toda grande descoberta tem o seu início. E olha, não precisa ser nada super grandioso, viu? Uma observação bem simples, do tipo, nossa, parece que as minhas plantas crescem mais e ficam mais verdinhas quando estão na janela com sol do que naquele cantinho com sombra. Pronto, isso já é o ponto de partida perfeito. É como se fosse um pequeno quebra-cabeça do dia a dia, ali só esperando para ser montado. Ok, então a gente observou alguma coisa que deixou uma pulga atrás da orelha. E agora? Bom, o próximo passo é tentar dar uma explicação para aquilo. E é exatamente aí que entra a tal da hipótese. E é bom deixar claro, uma hipótese é bem mais que um simples palpite. O ponto-chave, a coisa mais importante para se lembrar é essa. Uma hipótese tem que ser específica e, mais importante ainda, tem que ser testável. Ela precisa fazer uma previsão bem clara, algo que um experimento possa dizer sim, é isso mesmo, ou não, não é por aí. Se não dá para testar, no fim das contas, é só uma opinião. Então, voltando para o nosso exemplo das plantas, a gente observou que elas crescem mais na janela com o sol, certo? Isso leva a gente para uma hipótese bem clara. Se as plantas receberem mais luz do sol, então elas vão crescer mais. Percebe? É uma afirmação direta. E o principal, dá para medir, dá para testar. Ah, e aqui tem um ponto importante para não fazer confusão. Muita gente mistura hipótese com teoria. Mas olha só, uma hipótese é basicamente uma ideia que a gente vai testar. É uma aposta. Já uma teoria científica, nossa, é outra coisa. É uma explicação super robusta que já passou por um monte de testes e que a comunidade científica inteira ou quase inteira aceita como a melhor explicação que a gente tem. Beleza. Agora a gente chega na parte da ação. Chegou a hora de botar a nossa hipótese à prova, de ver se ela para em pé. A experimentação é exatamente isso. É o momento em que as ideias dão de cara com a realidade. Lá no nosso exemplo das plantas, o experimento seria bem simples. A gente pegaria umas plantas e deixaria lá no canto com sombra, sem mexer em nada. Esse seria o nosso grupo de controle. Ao mesmo tempo, a gente pegaria outras plantas e colocaria na janela ensolarada. A única coisa diferente entre os dois grupos, que é o que a gente chama de variável, seria a quantidade de luz solar. E aí, comparando um com o outro, dá para saber direitinho qual foi o efeito só da luz. E aqui está um segredo, o objetivo. Não é provar que a gente está certo. De jeito nenhum. O objetivo é descobrir o que é verdade. Os dados, eles não mentem. Eles são imparciais. E por isso que uma hipótese que se mostra errada, na verdade é um sucesso. Não é um fracasso. Porque ela ensina alguma coisa nova. Ela mostra um caminho que não funciona. E isso já é um grande avanço. E tudo isso leva a gente para o que parece ser a fase final. Mas, como a gente vai ver, a palavra final não se encaixa muito bem aqui. Sabe por quê? Porque o método científico não é uma linha reta com começo, meio e fim. Na verdade, ele é um ciclo. Então, depois de algumas semanas, os resultados aparecem. A gente olha os dados das medições e não tem dúvida. Os números são claros. As plantas que pegaram mais sol cresceram, em média, bem mais. Ou seja, a nossa hipótese inicial foi confirmada pelas evidências. Só que, e aqui vai a parte mais legal de todas, essa conclusão não é o fim da linha, de jeito nenhum. Na verdade, ela é o começo de outra coisa, ela se transforma numa nova observação.
Porque agora que a gente sabe que o Sol ajuda, imediatamente surgem novas perguntas, né? Tipo, tá, mas qual é a quantidade ideal de Sol? E a água? Qual o papel dela nisso tudo? E o tipo de terra? Será que influencia? Cada resposta que a gente encontra acaba gerando um monte de perguntas novas, e é isso que empurra o conhecimento para frente, nesse ciclo que nunca para. No fim das contas, o método científico é muito mais do que só um passo a passo de laboratório. É um jeito de pensar. É uma mentalidade. É a melhor ferramenta que existe para a gente organizar nossa própria curiosidade. Lembra daquele mundo confuso de informações do começo? Então, essa forma de pensar é o nosso melhor filtro para navegar nele. Por isso a pergunta que fica no ar é: que questão sobre o mundo ao nosso redor vale a pena a gente investigar em seguida?